Oiê, eu sou Heloísa Buquerque e esse é o primeiro episódio do Delírios de uma Mente em Parafuso. Bom, isso daqui não tem um roteiro, não é um vídeo extremamente planejado, mas eu já vinha postergando tanto, eu acho que eu sento aqui hoje pra falar sobre isso. Gente, vai ficar um barulho de moto no fundo, tá? Realmente não é algo planejado, é que eu já tentei regravar isso umas 3 vezes e o barulho de moto continua aparecendo. Vamos ignorar. Voltando. Eu tava postergando tanto isso com vergonha, com medo, com essas coisas. Inclusive, esse vai ser o tema desse vídeo, porque eu acabei lendo uma frase que ficou na minha cabeça e eu fiquei matutando todos esses dias. E aí, num ímpeto de coragem, falei: vou gravar esse vídeo e que seja o que Deus quiser. E aí, estou gravando esse vídeo. Mas assim, é muito diferente eu me colocar hoje pra gravar um vídeo. Eu já tentei fazer isso algumas vezes. Mas ainda é um pouco difícil. Eu perdi muito dessa minha parte. Era, querendo ou não, algo que fazia um pouco parte da minha identidade. Até os meus 12 anos eu gravava vídeo pro YouTube e eu adorava fazer isso. E hoje eu vejo que era algo muito legal pra minha criatividade, sabe? Óbvio, eram vídeos assim bobos, eu tinha 12 anos, mas era legal, sabe? Eu pegava conteúdinho assim que tava em alta na época e eu gostava, me divertia fazendo, fazia com o que eu tinha em casa. Não era uma coisa muito profissional, tal qual não está sendo agora, mas eu me divertia e eu sinto que isso me ajudava muito na minha timidez. E quem sabe agora isso também não vai me ajudar na minha timidez, sabe? Fazer esse tipo de vídeo aqui. Vamos testar. Principalmente porque eu sou das comunicações, gente. Eu sou jornalista, que sou estudante de jornalismo. E, enfim, é mais por uma coisa, uma vontade minha, um lazer, sabe? De querer sentar e falar. E eu gosto de falar e eu quero poder me sentir mais confortável para falar. E que seja assim. Agora, partindo para essa tal frase que eu comentei, ela é de um livro que eu tô lendo, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu gosto muito da escrita do Fernando Pessoa. E esse livro aqui, ele é bem denso. Eu tô demorando bastante pra ler. E ele tem umas frases, assim, que eu repenso em todas as escolhas da minha vida. Eu fico, gente, quem é você? Por que você tá fazendo isso comigo? Mas essa frase específica, ela não fez com que eu repensasse tudo que já aconteceu, mas fez com que eu parasse pra refletir todas as escolhas que eu estou deixando de ter. E aí eu vou ler aqui pra vocês. Saber que será má a obra que se não fará nunca. Pior, porém, será que nunca se fizer. Aquela que se faz, ao menos, fica feita. E, gente, é uma frase simples até. Só que eu pensei muito sobre como eu me coloco nessa posição de tentar enfrentar e me antecipar no pseudo fracasso que eu vou precisar enfrentar. Só que no final, quem é que pode ditar o que é fracassar, sabe? Quem é que realmente tem essa certeza de que o que dá errado na minha vida é de fato um fracasso? Quem é que pode me dizer isso? Nem eu consigo me dizer isso. Quem é que vai dizer? Enfim, seguindo por uma forma de destrinchar isso mais racional, vamos usar de exemplo essa situação de gravar mesmo. Eu fiquei postergando muito, muito. Por quê? Porque eu sempre colocava algum empecilho. Ah, mas que eu não vou saber o que falar. Ah, mas que eu não vou saber que conteúdo fazer. Ah, mas que, sei lá, e se fulano vê? E, sei lá, que se dane fulano. Mas era sempre alguma desculpa que eu dava com medo de dar tudo errado. Por que daria errado? É só sentar e falar. Ah, mas que nem todo mundo vai gostar do que eu tô falando. Tá bom. E aí a pessoa sai do vídeo. Acabou o problema. O problema dissipou. Eu tenho essa mania, eu tô usando o exemplo do YouTube, mas eu tenho essa mania de fazer essas coisas, de simplesmente me auto-sabotar e enxergar fracasso em tudo que eu faço, com tudo na minha vida. É um pensamento autodestrutivo que eu passei a alimentar muito. Poxa, por que daria tão errado assim, sabe? Se tudo que eu fiz até agora
por mais medonho, por pior que tenha parecido, no fim deu certo, porque eu me esforcei pra fazer. Eu não preciso saber fazer, eu posso ir lá aprender. E tem coisas que realmente não vão ser pra mim, sabe? Nem todo mundo vai se dar bem com tudo, com qualquer coisa que se propor a fazer. E tá tudo bem, eu mesma sou um lixo com qualquer tipo de esporte. Eu tenho total noção disso. Eu já tentei fazer muitas coisas esportivas, deu errado em tudo. E tá tudo bem, sabe? Eu sou boa e tenho muitas outras qualidades em outras coisas. Mas mesmo eu tendo essas outras qualidades, eu sabendo disso, eu ainda dou um jeito de me sabotar e me pôr nessa posição de que talvez eu não seja tudo isso. E pode ser que hoje eu realmente não seja tudo isso. Eu tenho 18 anos, tô indo pro segundo semestre da faculdade, eu ainda tenho tanta coisa pra aprender. Tanta coisa pra aprender. Mas eu já tô vivendo uma vida legal, sabe? E muita coisa que eu tô vivendo hoje é completamente diferente, o oposto do que eu tinha planejado. E eu acho que isso é uma otimissíssima lição pra mim, porque eu, além de tudo, sou uma pessoa muito controladora comigo mesma, então tudo eu quero que saia dentro dos conformes. Mas vamos lá, Heloise, que conformes? Sabe? Isso é invenção da sua cabeça, você que colocou que tem que fazer tudo isso. Você que decidiu que você tem que fazer isso. Será que é realmente algo que você tem que fazer? Será que é realmente algo que faz sentido para sua vida? Será que se tudo isso que você tivesse planejado tivesse realmente dado certo, você estaria feliz como você tá agora? E assim, tem uma coisa que eu pensei muito a partir disso, que eu coloquei muito em perspectiva os meus sonhos a longo prazo. Eu tenho bastante sonhos que eu carrego comigo, que eu espero um dia realizá-los, num futuro distante. Porque eu sei que são sonhos maiores, eu sei que eles demandam mais tempo, eu sei que eu realmente preciso aguardar mais tempo e me desenvolver melhor para eu conseguir chegar até eles. Mas aí eu coloquei em perspectiva as coisas que estão mais próximas de mim, as coisas que são menores e que não são necessariamente meus sonhos, mas que de alguma forma seriam legais para o meu desenvolvimento pessoal e que são coisas que eu poderia escolher no meu dia a dia, são hábitos que eu poderia começar a desenvolver, mas que de alguma forma eu travo em frente a eles. De alguma forma eu fico com medo, alguma coisa me impede dentro de mim. E o meu sistema, ele já está acostumado a isso, ele trava. Ele fala, não quero, não tô desconfortável. E eu comecei a colocar em perspectiva, sei lá, vamos supor, daqui a 5 anos. Uma dessas coisas grandes que eu coloquei como meta a longo prazo, agora é possível. E aí esse sonho bate a minha porta. Toque, toque, toque. E fala, olha, chegou sua hora, você tem a chance de fazer isso agora, vamos fazer? Eu vou travar. Porque se o que é pequeno, de certa forma pequeno, que tá aqui no meu agora, eu não faço porque eu estou me acovardando, eu estou com medo do meu fracasso, mas que fracasso é esse? Sabe, o que será de mim quando algo verdadeiramente grande aparecer? Porque eu já não me sinto grande o suficiente para as coisas que me aparecem agora. Quando algo que for realmente revolucionário na minha vida, falando assim, pessoalmente, aparecer, eu vou me sentir menor ainda. Eu vou me sentir um casulinho, porque eu já estou nesse casulo e eu não me liberto dele. Mas quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou me permitir me libertar? E sempre foi um grande problema na minha vida poder entender o que eu tava fazendo de errado. No fim, a única coisa que eu tava fazendo de errado era não fazer nada. Porque eu estava deixando de fazer as coisas. Eu ainda deixo de fazer certas coisas. E eu não enxergo isso. Não enxergava. E agora, depois de tudo isso que eu falei, eu acho que talvez a minha relação com o fracasso seja sobre aprender a redirecioná-lo. Porque ele existe, ele é uma possibilidade possível. Possibilidade possível. Ele é possível. Só que ele só é possível quando eu me vejo nesse lugar em que eu estou. De não me permitir fazer, de não tomar a iniciativa. Porque uma coisa muito clichê que eu vou dizer agora é que quando a gente acorda, faz algo e a gente erra, é porque a gente se permitiu.
que a gente se colocou naquela posição. Então, se a gente tá nesse lugar e a gente erra, é porque a gente tomou essa coragem, a gente teve essa iniciativa. Então, o erro, ele é um ato de coragem, ele partiu do ato de coragem. Não necessariamente eu esteja caminhando para um fracasso e talvez não exista, de fato, um fracasso em tudo aquilo que eu estou tentando buscar e que eu estou correndo atrás. O fracasso, ele só vai ser algo, de fato, um problema na minha vida se eu parar. Se eu ficar nesse estado de inércia que eu corro o risco de ficar se o medo falar mais alto. E ele não deve falar mais alto, eu não devo deixar que ele fale mais alto, principalmente porque sou eu a pessoa que constrói essa muralha, que põe esse limite entre não poder fazer as coisas pensando que talvez eu não seja o suficiente. Mas se eu nem estou me colocando à prova, como que eu sei que eu não sou suficiente? Sabe? Eu preciso fazer, eu preciso me colocar à disposição de fazer as coisas, de tentar fazer as coisas, de ao menos tentar aprender a fazer essas coisas. Porque é assim que eu vou conseguir entender o espaço que eu ocupo, até onde eu posso ir, quão longe eu posso chegar. Se eu não me colocar à prova, eu nunca vou saber de nada disso. E aí vou aproveitar para falar que é por isso que eu gosto tanto da literatura, porque é uma coisa tão minha, assim, que eu demorei tanto para entender como de fato funcionava esse sistema dentro de mim, e um trecho tão curto, mas de um livro, como eu disse no começo, tão denso e de certa forma tão íntimo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da literatura e que ela é tão importante para minha vida, porque talvez quase tudo que eu saiba sobre mim hoje seja porque eu li algum livro e alguns desses livros fizeram com que eu entendesse um pouco mais sobre mim. Enfim, esse foi um pedacinho da minha reflexão. Eu tenho uma relação bastante complexa com medos, com fracasso, e depois desse trecho, depois de tudo isso que eu parei para refletir a respeito, eu tô tentando me reeducar, e principalmente porque eu quero parar de postergar, quero parar de procrastinar e me permitir mais fazer coisas que eu gosto, porque não é só sobre quem eu posso ser e os espaços que eu posso ocupar, mas sim sobre eu me sentir feliz com as coisas que eu faço e poder fazê-las com muito prazer. E é isso. Eu espero que talvez esse vídeo seja o ponto de partida para eu voltar a sentir coragem de falar com a câmera e de publicar isso. Eu espero que eu possa ter alcançado alguém que se identifique com o que eu falei e que isso tenha feito sentido de alguma forma. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau!